Boa noite a todos. É uma alegria poder comparecer aqui nessa casa tão abençoada e que acolhe a todos nós de uma forma tão amorosa. Então, vamos elevando nosso pensamento a Deus. Já ouvimos a leitura tão edificante para nós, mas vamos dizendo em pensamento: bendito seja Deus mais uma vez, por estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho de Jesus, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E pedimos a proteção para todos nós, o amparo espiritual para todos nós, e que possamos sair daqui fortalecidos, sustentados pelo ensinamento do nosso Mestre Jesus. Assim seja. Então, hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Os sãos não precisam de médico. Palavras de Jesus. Vamos ouvir a leitura do texto evangélico para que, nesse momento, nós possamos entrar na faixa vibratória de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, por meio dos benfeitores que Ele permite atuar aqui nesta casa. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Isto está em anotações de Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Então, agora nós vamos fazer a nossa reflexão e entender por que Jesus disse que os sãos não precisam de médico. Então, nós vamos entender o que é a saúde. A saúde, ela é o completo bem-estar físico, mental e social, e que vai além da ausência de doenças. E existem vários fatores influenciadores para isso. Então, se nós formos pesquisar, não sou eu que estou dizendo isso. Quem diz isso é a Organização Mundial de Saúde, que diz para nós, num conceito do que é saúde. E aí vem a nossa reflexão. Nós, moradores encarnados na Terra, espíritas e não espíritas, religiosos e não religiosos, todos estamos enquadrados nessa saúde. Nós estamos enquadrados num bem-estar físico, mental e social, com ausência de doenças? Então, aí nós vamos entender que Jesus falou para nós num sentido figurado, trazendo para nós uma proposta, trazendo para todos nós, trazendo inclusive ao tempo de hoje, uma proposta para nós. Que ele veio para atender às necessidades de todos aqueles carentes de alguma coisa. E o nosso emocional,
que comunica muito rapidamente com os nossos sentimentos, muitas vezes são geradores de doenças em nós. E causa desassossego, causa inquietude, né? Então, Jesus veio trazer uma proposta especialmente aos desequilibrados. E quem aqui na Terra não se desequilibra? Muitas vezes numa enfermidade, muitas vezes num conflito estabelecido, muitas vezes num relacionamento ruim no lar ou fora dele, no trabalho, então, num ambiente ruim de trabalho, a ambiência não é boa. Existe lá uma desprezível competição humana, um anticristianismo, né? Nas ruas, o que nós estamos vendo hoje pelo noticiário, muitas vezes pode até nos deixar por momentos desalentados. Então, essa falta de equilíbrio, ela está muito atuante na realidade da maioria dos moradores da Terra. Na maioria, a grande maioria. E é nosso dever aqui lembrar que nós somos seres espirituais. E como seres espirituais que somos, e estamos por agora num corpo, internados num corpo, nós temos que entender que carregamos ainda o nosso ser espiritual, carrega muitas deformidades, muitas, que a doutrina espírita chama mais adequadamente de imperfeições que nós trazemos no nosso espírito, nessa oportunidade reencarnatória abençoada, nós estamos aqui para fazer progresso e evolução. E aí nós passamos por muitas carências, muitas dificuldades e muitas necessidades. E com os ensinamentos de Jesus e a proposta dele, que ele veio como um médico de almas, não para atender os sãos, mas aqueles que precisam do médico, ele fala num sentido figurado. E o ensinamento de Jesus socorre muito, ele socorre muito às nossas necessidades, sobretudo as nossas necessidades morais, trazendo para nós, devolvendo um equilíbrio, apaziguando o nosso ser e o nosso ânimo, dando sustentação para a nossa vida seguir no nosso dia a dia. E ele atua por meio dos benfeitores espirituais. Só que para isso nós precisamos fazer a nossa parceria com esses benfeitores espirituais e fazer a nossa parte. Nós devemos ir buscar na fonte esse equilíbrio. E tudo isso que acarreta esse modo atual que nós estamos vivendo agora, que nós estamos, às vezes, nos perturbando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com o comportamento do outro e nosso mesmo, vai refletir no nosso corpo, gerando doenças. E vão gerar pelas próprias imperfeições, quando nós negligenciamos o combate das nossas imperfeições e passamos a cuidar mais da vida do outro. Eu vou citar aqui apenas 4 exemplos de imperfeições
que são geradoras de doença, que elas reagem no nosso corpo físico. É o ódio. Sentir ódio. O ódio represa fluidos no nosso corpo espiritual. É como se ele entupisse os canais de comunicação com o nosso corpo físico. E aí, isso aí gera doença. Esse ódio, como diziam os nossos avós, ele reparte para aquele que nós estamos direcionando e para nós mesmos. Ele fica represado, esse sentimento fluídico direcionado para o outro. Gera doença pela nossa inquietude e gera até ideia fixa, causando transtornos mentais em nós. Aí vem o pessimismo. O que é que o pessimismo faz em nós? O pessimismo, ele atrai para nós desânimo e decepção. E nesse desânimo e decepção, traz amargura. E a amargura nos deprime. E esse estado gera doença em nós. O orgulho e o egoísmo não combatido, ele nos prende no chão. É como se estivéssemos plantados no chão da terra, e nos fechamos para a atuação da espiritualidade, porque ele sequestra a nossa visão de vida futura, nos faz esquecer que nós temos um tempo aqui e que de uma hora para outra, nós podemos ser chamados de volta e vamos deixar tudo aqui. Então, precisamos combater o orgulho e o egoísmo e diminuindo isso das nossas vidas, do nosso comportamento, nossas ações, nosso procedimento, o nosso relacionamento com o próximo. E aí vamos falar da preguiça, e tem tantos outros, mas nós selecionamos só 4. A preguiça, ela nos traz acomodação na nossa vida, ela entrava o nosso progresso, tanto material aqui, quanto espiritual, e ela faz perdermos o tempo que Deus nos deu reencarnatório. Nós somos viajores aqui. Vai ter um momento que nós vamos ter que voltar dessa viagem de aprendizado. E a preguiça faz perder o tempo que era para a gente dedicar nos deveres bem cumpridos e nas práticas cristãs que nos coloca num caminho do bem. E aí os ensinos de Jesus, então, socorre a gente. Agora, nós vamos voltar lá no texto evangélico. Jesus se referia especialmente aos pobres. Mas que pobres? São os pobres revoltados que não se conformam com a prova da pobreza, que ficam cobiçando e invejando os ricos do mundo, que vieram com uma prova talvez até mais difícil que a da pobreza. São esses pobres que ele está dizendo? Não, são os pobres que passam pelas maiores aflições, misérias, mas que resignadamente buscam os ensinamentos do mestre, ativando a fé. Ele se referia também aos excluídos, aqueles que não têm acesso a nada. E muitas vezes até
pela lei de causa e efeito, estão passando a limpo algumas coisas agora e que para eles parece que nada dá certo por agora. Então, ele se referia a esses. Aos carentes de afeto. Às vezes a pessoa não está precisando de nada material, mas ela necessita de amor fraterno, ela necessita de consolação, às vezes está carregando alguma aflição, por alguma dificuldade. Os doentes, sobretudo aqueles doentes que perderam a capacidade do trabalho e que agora dependem de mãos alheias, dependem de recursos alheios, enfim, aqueles que passam as maiores dores e aflições mais secretas que vão no coração e na alma, e que está passando por aquilo. Então, ele veio para acudir, esses ensinamentos veio para acudir tudo isso. E aí a doutrina espírita, nesse capítulo 11, ela exorta a todos aqueles, ela ensina a todos os médiuns, aqueles que receberam o mandato mediúnico. Aqueles que muitas vezes podem até ter solicitado, ou por amor, ou para acelerar pesados débitos perante a justiça divina. E aí vieram com outros talentos, mas vieram também com o dom da mediunidade. Então, a doutrina pede ao médium, para ser útil, proveitoso, servir com Jesus por meio da parceria, porque o médium é colocado no seu dom mediúnico entre dois planos, como um intermediário entre o plano terreno e o plano do mundo maior. E ao atender um irmão encarnado em sofrimento, muitos outros espíritos naquele atendimento são esclarecidos, são ajudados e são, sim, encaminhados. Aqueles que querem, aqueles que participam, aqueles que abrem o entendimento. E aí a doutrina espírita ensina para nós que é preciso trabalharmos com Jesus, sempre com o ensinamento de Jesus, acolhendo a todos e em qualquer lugar. O médium não é só médium na casa espírita, no dia e hora escalado para o trabalho. E conversávamos antes aqui, eu e o Luiz, sobre um grande trabalhador de Jesus, Cura d'Ars, São João Maria Batista Vianney, tem uma obra de Carlos Bacelli, muito bonita. São João Maria Batista Vianney era um médium de Deus. Ele atendia pessoas no confessionário e nas missas dele lá em Ars, na França, começou a lotar tanta igreja que a missa começou a ser realizada do lado de fora. Aí, quando ele terminava a evangelização, ele dizia assim aos fiéis: olha, levem a igreja com vocês. Então, quando o médium da casa espírita vem ao centro, vamos levar o centro conosco, significando o quê? Nós somos o centro. Nós. O que significa isso? O espiritismo cristão, ele evangeliza, então vamos evangelizar o tempo inteiro, dentro e fora do centro. Vamos praticar o quanto possível o que nós estamos aprendendo no nosso rótulo religioso.
que é o movimento da religiosidade. O que eu faço com a religião? Eu estou aprendendo, que está sustentando, que está me socorrendo, está apaziguando o meu coração, a minha alma está dando entendimento para mim. E aí, eu convido vocês, quando puderem, para que façam a leitura lição número 38. Eu vou contar aqui, mas só pinceladas. Resumo do resumo do resumo, lição número 38, chamada A Esmola da Compaixão. Esse é o nome da lição 38. De psicografia de Chico Xavier, e o autor espiritual é Irmão X, que é Humberto de Campos, dois grandes evangelizadores de Jesus, Chico Xavier e Humberto de Campos. Então, ele conta assim, que os apóstolos, quando fundaram a Casa dos Apóstolos, também conhecida como Casa do Caminho, lá em Jerusalém, Simão Pedro começou a fazer os atendimentos, abriu as portas da casa para a caridade. Eu estou contando com as minhas palavras. Abriu as portas da casa para a caridade. Então, lá ele atendia mulheres levando crianças, portadoras de todos os tipos de necessidades especiais, idosos, carentes de alguma coisa, aleijados, enfim, os necessitados carregando as aflições. E ele atendia essas pessoas, passando amparo, passando consolação, acolhendo essas pessoas. Só que certo dia, Simão Pedro acordou cansado, estava cansado e ele estava amargurado pela situação do mundo. Ele auriu do mundo aquela vibração de cinismo, de hipocrisia, de tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, e ele ficou muito amargurado e estava irritado. E ele tinha um auxiliar chamado Zenon. Esse assistente o auxiliava nos atendimentos. Então, vinha vindo uma pessoa, ele disse: olha lá, Zenon, vem vindo Roboão. Roboão era aquele que espancou a mãe dele num momento de embriaguez. Agora, não é justo, Zenon, que ele sofra as consequências? Aí veio a próxima, uma mulher feridenta se arrastando. Ele disse: você que usou do orgulho e da crueldade, você fustigava seus escravos? Fora daqui, disse para a mulher. Aí veio um aleijado. Ele disse: você não tem vergonha de entrar num pouso do Senhor para buscar ajuda? Você que se adonou, você se apropriou do feitio das viúvas e dos órfãos, você não tem vergonha? E aí ele continuou o dia assim, ao longo do dia, expondo a fragilidade alheia, colocando à mostra, dando publicidade ali, de uma maneira descaridosa, com palavras duras, para aqueles que foram lá buscar um socorro, uma ajuda, um lenitivo. Ele ficou fazendo os apontamentos. Aí, quando já estava encerrando o trabalho, já estava no entardecer, já ia encerrar o trabalho, entra um viajante estranho, tinha nódoas nas mãos. Ele vira para ele e fala assim: isso é hora de chegar?
Quem é você? Vai logo falando o que você quer. Não está vendo que o trabalho aqui já está encerrando? Quando, de imediato, ele não só viu as nódoas nas mãos, como ele viu os sinais dos cravos nos pés, olhou nos olhos e viu no olhar, aquele olhar com o fulgor das estrelas. E disse, compreendeu que estava diante do mestre. E aí, envergonhado, ele levou as duas mãos na face, ajoelhou, estarrecido, desfalecente, em lágrimas, e disse, Senhor, o que pretendes do seu servo? O que pretende, Senhor? Agora vamos ouvir a leitura para não perder nada do que Jesus respondeu para ele. Jesus, diante daquela perplexidade de Pedro, Jesus afagou-lhe a cabeça e falou em voz triste. Não foi lida pelo nosso irmão sobre a tristeza? Com voz triste. Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer os sãos. Venho rogar-te a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para os filhos de minha esperança a esmola da compaixão. Que esperança que ele está falando aqui? Estamos tendo a nossa oportunidade reencarnatória renovada. Nós não viemos aqui para banhar em mar de rosas. Não são palavras minhas, são palavras de Chico Xavier. Não viemos para banhar em mar de rosas, nem para acumular riquezas de ordem material. Viemos para acumular riquezas de ordem espiritual, diminuir as deformidades do nosso espírito. Seja quem for, seja qual seja o passado da pessoa. Uma pessoa que vem numa casa espírita, ela precisa de acolhimento, às vezes ela está carregando as maiores dores. E o passado dela é esperança de nosso mestre, que em algum momento da trajetória da vida única de espírito renovada, de encarnação em encarnação, aquela pessoa se reabilite, se regenere. Não cabe a nós apontamento injurioso para ninguém e nem colocar à mostra as deformidades, as imperfeições que aquela pessoa fazia ou vem fazendo. Aí, Pedro, quando ele ergueu os olhos, quando Jesus terminou essa fala, que ele disse para aplicar a caridade do silêncio, então, nesses dias difíceis também para o médium, e dar a esmola da compaixão, Pedro, quando ele para de chorar, tira a mão do rosto e olha, não tem mais ninguém, ele enxerga apenas a sombra da noite. E aí é Jesus nos convidando para que entendamos que nós também não somos sãos. Nós carregamos também as nossas deformidades espirituais. E todos nós somos, sim, filhos da esperança de Jesus. Sabemos que somos filhos do Pai que é Deus. E Jesus é um irmão mais velho que recebeu de Deus a palavra. O Verbo se fez carne e encarnou entre nós. Jesus, portador da palavra de Deus. Mas ele
atua, ele tem uma atuação na vida de todos nós como um pai amoroso, e ele tem esperança para todos nós, esperança da nossa reabilitação, esperança da nossa regeneração, e ele espera isso de nós. Assim seja, graças a Deus. Agora vamos pedir a Deus que nos preparemos bem para o passe com as orações que vão ser colocadas aí para a gente ouvir e que a presença luminosa de Jesus esteja no nosso coração. Muito obrigada pela atenção.